E aí, Big Geeks, espero que vocês estejam bem. Quem diria, hein? Já estamos chegando na metade de 2023 e como manda a tradição aqui no canal Big Geeks, chegou a hora de fazermos o vídeo de melhores smartphones por faixa de preço. E começando pelo desafio mais difícil, que é trazer boas opções custando até R$800. E aqui o desafio vai ser ainda maior, isso porque eu só vou colocar aparelhos que tragam pelo menos 64 GB de armazenamento. Quase que consegui fechar somente em modelos também com 4 GB de RAM, mas nessas indicações tem um que traz 3 GB de memória RAM. Mas aqui teremos nenhum com 2 GB de RAM e nenhum com 32 GB de armazenamento. Olha só que legal! E tudo isso custando até R$800. Quer saber quais são esses aparelhos? Serão 6 opções, eu vou deixar todos eles divididos por capítulos aqui nesse vídeo, mas antes vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E é o seguinte, eu vou começar pelos modelos mais baratos e eu vou aumentando o preço até chegar no nosso limite de R$800. Então eu vou começar agora pelo modelo mais barato, que é o smartphone da Samsung, o Galaxy A04e. O A04e foi lançado no finalzinho do ano passado e o preço baixo é um dos seus destaques, isso porque dá para encontrar esse aparelho por até R$669, realmente muito barato por um smartphone novo. Isso comprando à vista. Se você optar por pagar a prazo, ele vai sair por R$743. E por esse preço você tem um smartphone com tela LCD PLS de 6,5 polegadas, com resolução HD Plus 1600 por 720 pixels e com taxa de atualização de 60 Hz. Ele vem equipado com o chipset Helio P35, que não me agrada muito porque já é um chipset bastante antigo e também limitado em sua performance. Ele conta com 8 núcleos, todos eles da série A53, rodando até 2.3 GHz. E a GPU é a PowerVR G8320. Então já vou adiantando para vocês que esse smartphone não é indicado para quem gosta de jogos, porque a CPU com 8 núcleos A53 já é bastante antiga e a GPU essa deixa bastante a desejar, até mesmo na época do seu lançamento, há muitos anos atrás, ela já deixava a desejar em performance, imagina como ela está agora. Então o chipset acaba sendo o maior ponto fraco aqui do Galaxy A04e. Esse aparelho conta também com 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Vem com uma bateria de 5.000 mAh. Então temos aqui um aparelho que foi lançado pertinho do final do ano passado e que veio com Android 12. Infelizmente ele foi atualizado para o Android 13. Traz a interface One UI Core que vem com algumas simplificações, mas o básico lá do que a gente espera da experiência da One UI está presente no Galaxy A04e. Ele conta com 2 câmeras traseiras, mas somente a principal se destaca com 13 megapixels de abertura de 2.2 e ele vem também com sensor de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. A câmera frontal tem 5 megapixels e abertura de 2.2. Mesmo com configurações simples, o aparelho consegue filmar em Full HD a 30 quadros com a câmera frontal e com a câmera traseira. Entre os principais destaques do Galaxy A04e, o primeiro é o seu preço, que é muito bom, R$ 669 por um smartphone que traz 64 GB de armazenamento, e apesar de não contar com os 4 GB de RAM, pelo menos ele traz 3 GB, superior aos 2 GB que muitos aparelhos nessa faixa de preço possuem, e apesar de trazer um chipset que não é muito potente e não é adequado para jogos, para rodar o sistema, os aplicativos, ele acaba se saindo bem, trazendo uma boa performance. Destaque também para a bateria de 5.000 mAh, que felizmente está ficando mais comum nessa faixa de preço, e mesmo sendo um aparelho muito barato, um smartphone básico, felizmente ele vem com USB tipo C, nada de micro USB aqui no Galaxy A04e. Mas infelizmente nem tudo são flores, o aparelho só traz suporte às redes Wi-Fi de 2.4 GHz, não possui compatibilidade com as redes mais rápidas de 5 GHz, mas o que mais incomoda nesse aparelho é a ausência dos sensores digitais. Ele até possui desbloqueio facial, mas não conta com sensores digitais, que é um item de segurança bastante importante, principalmente para nós brasileiros. O próximo aparelho dessa lista já é um modelo que eu acho bem mais interessante, um dos melhores aqui que eu vou mostrar para vocês. Também o smartphone da Samsung, no caso o Galaxy A04s. Esse aparelho custa um pouquinho mais caro do que o Galaxy A04e, mas surpreendentemente a diferença é bem pequena. É possível encontrar o Galaxy A04s no dia que estou gravando esse vídeo por R$ 689, apenas R$ 20 a menos do que o Galaxy A04e. Temos um aparelho muito melhor aqui, com melhor desempenho, melhores câmeras, com a presença dos sensores digitais, com suporte ao Wi-Fi Dual Band. Então o Galaxy A04s é um aparelho bem superior e bem mais completo também. Bom, esse preço aqui de R$ 689 é à vista. A prazo, o melhor preço que eu consegui encontrar aqui, o Galaxy A04s, é de R$ 765,56, ainda dentro aí da nossa meta
de aparelhos custando até R$ 800. E por esse preço você tem um smartphone com tela LCD PLS de 6,5 polegadas, com a mesma resolução HD Plus do A04e, 1600 por 720 pixels, porém aqui temos a taxa de atualização de 90 Hz, o que garante uma maior suavidade, uma melhor fluidez durante o uso da interface, durante a rolagem das páginas, dos aplicativos. Ele também vem com um chipset mais potente. Temos aqui o Exynos 850, fabricado pela Samsung, que traz 8 núcleos, todos eles da série A55, rodando até 2 GHz. E a GPU é a Mali G52. Além disso, o Galaxy A04s conta com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Apesar do Exynos 850 não ser uma maravilha de performance, ele ainda conta apenas com configurações usando o núcleo de A55, que normalmente nos aparelhos mais potentes esses núcleos são usados para eficiência energética. Ele não traz núcleos dedicados de performance, mas ainda assim vem com um desempenho bem superior ao Helio P35 que equipa o Galaxy A04e, então o desempenho aqui é bem mais uniforme no Galaxy A04s. E lembrando que ele ainda conta com 4 GB de memória RAM. Ele também traz bateria de 5.000 mAh e o melhor é que o Galaxy A04s traz sensores digitais, inclusive numa posição bem legal, ele fica na lateral, conta com reconhecimento facial e o aparelho ainda traz Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 e conta com a porta USB tipo C. O aparelho foi lançado originalmente com Android 12, eu não lembro se aqui no Brasil ele já chegou atualizado para o Android 13 ou se ele veio com o Android 12 e foi atualizado para o Android 13, mas em todo caso, lá no exterior ele foi lançado com o Android 12, já queimou uma atualização, já que ele foi atualizado para o Android 13. E conhecendo o histórico da Samsung, ele deve receber pelo menos mais uma atualização futuramente aí para o Android 14. Em todo caso, temos o aparelho atualizado com a interface One UI e com recursos como tela dividida, tema escuro. Outro ponto interessante do Galaxy A04s é sua câmera principal, que tem 50 megapixels com abertura de 1.8. É uma câmera muito boa, inclusive. As outras já são bem mais simples. Ele traz um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4 e câmera frontal de 5 megapixels com abertura de 2.2. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Como ponto negativo, o Galaxy A04s, assim como acontece com a A04e, não conta com câmera ultra-wide, um recurso que está cada vez menos presente em smartphones dessa categoria de preço. Mas em todo caso temos um aparelho que eu achei bem interessante, considerando o seu valor de R$ 689, é um aparelho que tem a oferecer muito nessa faixa de preço, contando com bom desempenho, com Exynos 850, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, uma boa tela com taxa de atualização de 90 Hz, boa câmera principal também, Android atualizado e que ainda traz os sensores digitais na lateral do aparelho. Bom, eu já falei de dois smartphones da Samsung e chegou a hora de recomendarmos também um smartphone da Motorola. E esse aparelho aqui, inclusive, foi lançado nesse ano, em 2023. Estou falando do Moto E13. Aqui um detalhe importante é que o Moto E13 possui duas versões, uma com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento e outra com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Ambas custam abaixo dos R$ 800, mas eu vou falar especificamente da versão melhor, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O aparelho foi lançado inclusive com o Android 13, as duas versões. E o interessante é que mesmo a versão com mais memória RAM e mais armazenamento traz o Android 13 Go, que é uma versão mais enxuta do Android tradicional, com menos recursos e que ocupa menos espaço e que traz a vantagem de rodar melhor em aparelhos com sistemas mais simples. Então aqui temos um desempenho muito bom no Moto E13. O interessante é que temos uma versão mais enxuta e mais eficiente do Android, e tudo isso com 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e um chipset bem interessante também. Aqui no caso do Moto E13 temos o Unisoc T606. Qual que é o destaque principal desse chipset do Unisoc T606? Até agora os aparelhos que eu tinha mostrado para vocês traziam todos núcleos de eficiência energética da série A55 ou A53, nenhum núcleo de performance. Já aqui no Moto E13 temos dois núcleos de performance da série A75, rodando até 1.6 GHz e mais 6 A55 de eficiência energética rodando também a 1.6 GHz. E ele conta com a GPU Mali G57 MP1. Então o destaque aqui do Moto E13 é justamente o seu desempenho, por trazer uma versão mais enxuta do Android, por trazer um chipset mais poderoso do que a média e também por trazer bastante memória RAM e bastante armazenamento. E tudo isso com uma bateria de 5.000 mAh, uma capacidade muito boa, já que não são todos os aparelhos nessa faixa de preço que costumam trazer baterias que chegam a 5.000 mAh. O aparelho tem um peso de 180 gramas, 8,5 mm de espessura e traz uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD Plus 1600 por 720 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. Ficou só faltando aí uma taxa de atualização
atualização acima dos 60 Hz para ficar ainda melhor. Ele conta também com Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, traz Bluetooth 5.0 e vem com a entrada USB tipo C. Quanto às câmeras, temos aqui apenas um sensor traseiro com 13 megapixels e abertura de 2.2 e a câmera frontal tem 5 megapixels com abertura de 2.4. Ele consegue gravar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Em qualidade de fotos e vídeos, o Moto E13, assim como os outros smartphones da Motorola que eu vou citar aqui nesse vídeo, acabam ficando um pouquinho atrás quando comparado com os smartphones da Samsung, que consegue oferecer uma experiência melhor quando se fala em fotos e vídeos. Porém, em desempenho, o Moto E13 é um aparelho que se destaca, mas infelizmente o Moto E13 também traz os seus problemas. O primeiro deles é que, apesar do aparelho trazer uma versão atualizada do Android, já vi com o Android 13 Go, essa deve ser a única versão, já que a Motorola não traz atualizações para os seus smartphones da família Moto E. Eles não recebem atualizações, então o aparelho não deve ser atualizado para o Android 14, seja a versão normal ou a versão Go. Uma vantagem que o Galaxy A04s oferece, porque provavelmente ele deve ser atualizado para o Android Go. E outro problema, esse mais grave, é que infelizmente o Moto E13 não traz sensor digitais, um recurso bem importante aqui, como você já deve imaginar, mas infelizmente ele não conta com esse recurso. O próximo aparelho é outro smartphone da Motorola, esse aqui já lançado há mais tempo, ele foi lançado mais ou menos na metade ou no segundo semestre de 2022. Estou falando do Moto E22. Aqui é bom ficar atento porque, assim como acontece com o Moto E13, o Moto E22 tem duas versões, uma com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento e outra com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, ambas custando abaixo dos R$800, mas a que a gente vai falar aqui especificamente é a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, que você consegue encontrar por R$ 739 à vista ou R$ 822 a prazo. Quer dizer, o preço a prazo já passou aí do nosso limite de R$ 800, mas à vista você consegue comprá-lo por R$ 739. E por esse preço você tem um aparelho com tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD+, 1600 por 720 pixels e com taxa de atualização de 90 Hz. Aqui ponto positivo para a taxa de atualização da tela. Ele traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e uma curiosidade é que mesmo sendo um smartphone barato, ele conta com áudio estéreo, olha que curioso. Inclusive é o único aparelho citado aqui nesse vídeo que traz áudio estéreo. Ele também conta com Wi-Fi Dual Band, possui Bluetooth 5.0 e traz uma porta USB tipo C. O Moto E22 traz duas câmeras traseiras com sensor principal de 16 megapixels e abertura de 2.2 e traz um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 5 megapixels e abertura de 2.4. O aparelho consegue filmar em Full HD com a câmera traseira e em HD com a câmera frontal. É um smartphone com um visual bonito, moderno, assim como acontece com o Moto E13, que tem um visual mais quadradão, mais a par com a geração atual de smartphones da Motorola, mas o Moto E22 já traz alguns probleminhas a mais em relação ao Moto E13. O grande problema do Moto E13 era a ausência dos sensores digitais, que está presente aqui no Moto E22 e fica numa posição bem legal, inclusive fica na lateral do aparelho. A versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento traz o Android 12 na versão normal, enquanto que a versão com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento traz o Android 12 Go, uma versão mais enxuta do Android. Então aqui na versão com mais armazenamento e mais memória RAM, temos a versão tradicional. Porém, como vocês já viram, é o Android 12. E como eu já falei anteriormente, a Motorola não atualiza seus smartphones da família Moto E. Eles só vão receber atualizações de segurança, mas nada de nova versão do Android. Então o aparelho veio com o Android 12 e vai morrer com o Android 12, infelizmente. Porém, aqui no Moto E22 existem alguns probleminhas a mais. Um deles é o seu chipset. Temos aqui o Helio G37, com 8 núcleos, todos eles da série A53, rodando até 2.3 GHz. A GPU é a PowerVR G8320. Se você prestou atenção, apesar do nome diferente, aqui no Moto E22 é o Helio G37 e no Galaxy A04e é o Helio P35, mas tecnicamente são os mesmos chipsets, trazendo basicamente o mesmo hardware com pouquíssimas modificações, e na performance temos a mesma experiência no Moto E22 que temos no Galaxy A04e. Então esse é um aparelho que não se sai muito bem em jogos, apresentando congelamentos, travamentos. É um aparelho melhor para você utilizar em outras tarefas, como acessar a internet, navegar nas redes sociais. Aqui no Moto E22 você acaba precisando evitar os jogos. E a GPU dele é a PowerVR G8320. Outro problema do Moto E22 é que esse smartphone também traz uma bateria menor do que a média. Ele conta com 4.020 mAh, enquanto que as outras opções trazem 5.000 mAh. Então temos aqui mais um ponto negativo para o Moto E22.
O próximo aparelho dessa lista já é um pouco mais antigo, tanto que ele já apareceu nessa mesma lista algumas vezes. Estou falando do Moto E40, smartphone que foi lançado com Android 11 e que infelizmente esse é o seu principal problema, ele vai continuar com Android 11. Mas ainda assim é um aparelho que traz alguns pontos bastante positivos. Por exemplo, ele vem com o chipset mais potente aqui dos aparelhos mostrados nessa lista, contando com o Unisoc T700, uma versão um pouquinho melhor quando comparado com o Unisoc T606 que está presente em outros aparelhos. O Unisoc T700 traz 8 núcleos, 2 de performance da série A75 e mais 6 de eficiência energética da série A55, rodando até 1.8 GHz. E a GPU é a Mali G52. O Moto E40 foi lançado apenas com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, traz também bateria de 5.000 mAh, então seu desempenho acaba sendo o ponto forte desse smartphone. Ele também vem com uma câmera principal bem interessante, com 48 megapixels e abertura de 2.0. Traz também duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4, uma para macro e outra para profundidade. Felizmente nenhuma dessas lentes é uma ultra-wide, enquanto que a câmera frontal também tem uma resolução acima da média, de 8 megapixels com abertura de 2.0. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O aparelho tem um peso de 198 gramas e 9,1 milímetros de espessura. E apesar de ser um smartphone que já há bastante tempo no mercado, ele merece estar nessa lista, porque consegue entregar um ótimo desempenho, é um smartphone muito bem construído, traz inclusive os sensores digitais que fica posicionado na traseira do aparelho, vem com uma tela com uma qualidade legal também, de 6,5 polegadas, com resolução HD+, 1600 por 720 pixels e taxa de atualização de 90 Hz. E ele também conta com a entrada USB tipo C. Basicamente, os problemas do Moto E40 são dois. O primeiro é o fato de que o aparelho foi lançado com Android 11, já estamos no Android 13 e ele não foi atualizado e também não será atualizado nem para o Android 12, e muito menos para o Android 13. O Android 11 foi a única versão que esse aparelho recebeu e mesmo sendo um bom aparelho, ele já está com uma versão defasada aí do Android. E o segundo problema é que ele traz apenas Wi-Fi de 2.4 GHz. Faltou aí no Moto E40 o suporte ao Wi-Fi Dual Band. E por fim temos um outro smartphone que está sempre aqui nessa lista de melhores smartphones, abaixo aí dos R$1.000 pelo menos, e agora ele está custando abaixo dos R$800 e é uma ótima opção, mas também com algumas ressalvas. Estou falando aqui do Galaxy A03, um smartphone que traz um ótimo desempenho, uma tela muito boa, sua câmera principal também é um destaque e o aparelho está atualizado para o Android 13, olha só que legal. Bom, o Galaxy A03 ele está na nossa faixa aí de smartphones até R$800, mas está ali no limite, custando R$799. E por esse preço você tem um smartphone com uma tela LCD PLS de 6,5 polegadas com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, mas aqui infelizmente a taxa de atualização é de 60 Hz. Não dá sempre para criticar o fato da tela trazer 60 Hz, até porque são smartphones mais baratos, mas vocês viram que já temos algumas opções com taxa de atualização de 90 Hz. O aparelho também traz um visual muito bonito, principalmente na versão na cor vermelha, acho um smartphone muito bonito. Ele conta com uma câmera principal de 48 megapixels com abertura de 1.8 e traz um detector de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 5 megapixels e abertura de 2.2. O aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo e aqui destaque para sua câmera principal, que consegue fazer fotos muito boas, principalmente considerando a faixa de preço aqui do Galaxy A03, ele consegue sair muito bem para fotos e vídeos. Ele vem com bateria de 5.000 mAh e o seu hardware é muito bom, trazendo o chipset Unisoc T606 com 2 núcleos de performance da série A75 e mais 6 de eficiência energética da série A55, todos rodando até 1.6 GHz. A GPU é a Mali G57 MP1 e como eu já falei, o aparelho traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. É um hardware muito bom, trazendo um desempenho bem legal para sua categoria. O aparelho traz Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, e é um smartphone no geral muito bom. Agora, dois probleminhas aqui, ou melhor, talvez 3 probleminhas aqui do Galaxy A03. O primeiro é que ele traz uma porta micro USB, não vem com conexão USB tipo C. Esse aqui é um ponto negativo. O segundo ponto negativo, e esse é bem importante, é a ausência de um sensor digitais. Infelizmente é um recurso que faz falta nesse aparelho. Ele traz reconhecimento facial, mas infelizmente não conta com os sensores digitais. E o terceiro problema,
que não é necessariamente um problema quando a gente analisa com outros smartphones dessa categoria, mas é algo a se levar em consideração, é que o Galaxy A03 foi lançado com Android 11 e o aparelho já recebeu as suas 2 atualizações. Foi atualizado para o Android 12 e recentemente ele recebeu o Android 13 com a interface One UI 5. O aparelho está com uma interface atualizada, com muitos recursos, mas infelizmente essa deve ser a última atualização do Galaxy A03, ele não deverá receber o Android 14. Mas comparado com outros aparelhos dessa lista que trazem ainda Android 12, Android 11 até mesmo, como é o caso do Moto E40, até que o Galaxy A03 está numa boa posição. Bom, de todos esses aparelhos, os que eu mais gosto são do Moto E40, pena que o aparelho está com Android 11, nem o Android 12 recebeu, o Galaxy A03 que eu citei aqui para vocês e também o Galaxy A04s. De todos eles, eu acho que eu compraria o Galaxy A04s por ser um smartphone mais atual, por estar com o Android 13 e pelo fato de que provavelmente ele deve ser atualizado, deve ser o único a ser atualizado para o Android 14. Pode até acontecer que o Galaxy A04s não receba atualização, porque não existe uma informação oficial por parte da Samsung. Mas pegando o histórico, por exemplo, do Galaxy A03, que recebeu 2 atualizações, e como a Samsung está trazendo um suporte muito bom para os seus smartphones, acredito que o Galaxy A04s deve ser atualizado futuramente para o Android 14 também. Todo caso é um aparelho que traz um ótimo conjunto. Pena que ele não foi lançado com o chipset da Unisoc, que com certeza traria uma performance melhor esse aparelho, mas todo caso ainda temos o Exynos 850, que é bem melhor do que o Helio G37 ou o Helio P35, então tá ali no meio termo. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu vou deixar link de todos os aparelhos aqui na descrição para que vocês possam conferir os preços, possam comprar sem se interessar por algum deles, e não esqueçam também de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo, tchau!